Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, a justiça ela pode obrigar o INSS a aceitar um médico assistente no momento da perícia? Isso é um problema que, poxa, ia ajudar tanta gente, porque ia tranquilizar, por exemplo, quem está incapacitado, quem está em tratamento, se pudesse, no caso, né, o médico que está acompanhando esse segurado, ele poder participar do momento da perícia para esclarecer, poxa, tudo isso seria muito bom. E existem normas dentro do INSS que permitem isso. Mas os peritos não querem, né? Os peritos eles se acham semideuses. Eles não querem uma opinião. Não se sabe o que eles querem. Porque presume-se que a coisa é feita para o bem. Mas aos nossos olhos, muitas vezes isso não acontece. Então fica difícil. Agora, e a justiça? Como é que fica aí? A controvérsia sobre permitir que um médico assistente acompanhe um segurado durante a perícia no INSS, isso está ganhando relevância, como eu falei. Especialmente aí diante das longas filas de espera e a precariedade na assistência pericial que existe, tá? Ministério Público, por exemplo, uma ação civil aí, pública no Rio de Janeiro, defendeu o afastamento de 15 dias, que deveriam ser comprovados por assistentes médicos, sem a necessidade de uma perícia do INSS, quer dizer, não ia ter que ficar aguardando 15 dias. Nesse entendimento, as situações de licenças curtas, o médico assistente, seja do SUS, particular, ele poderia confirmar a incapacidade, desonerando o sistema e beneficiando o segurado. Me diz uma coisa, você não pode hoje pedir o benefício, por exemplo, no caso, pela agência do Correio? Não tem isso. Você não tem diversos órgãos aí ligados pelo INSS? E hoje nós estamos no mundo digital. Tudo é ligado. Então, por que não? Eu abordei isso em vídeos, acho que umas semanas atrás, a questão de perícias, tanto no SUS como em convênios. Isso ajudaria muito. Agora, há interesse de se fazer a coisa certa? Aí é o grande problema, entendeu? Aí pode ter o maior pensador, o maior estrategista do mundo. Se não existe boa vontade para fazer o que é correto, aí não adianta, né? Ainda assim, o Ministério Público reconheceu que a figura do perito do INSS continua sendo central, pois cabe a ele avaliar tecnicamente a diferença entre ter uma doença, comprovar uma incapacidade. Mas por trás desse debate está a demanda de mais velocidade e eficiência nas perícias. Em alguns municípios aí, as filas chegam a 6 meses de espera para o atendimento. Não é um caso onde se pode aguardar essa condição do segurado do INSS ela é desprezada. Porque quem procura o INSS está doente. É porque sofreu um acidente, está incapacitado, não está com a saúde plena para poder desempenhar qualquer trabalho. E isso não dá para esperar. Não é coisa que se pode aguardar. É para ontem. E o INSS não encara dessa forma. Que é o que eu falei, se houvesse interesse realmente em atender as necessidades dos segurados, o INSS está sobrecarregado, não está podendo fazer perícia, vamos achar pontos onde que se pode acelerar. Um médico do SUS fazer a perícia, um médico particular fazer a perícia. E aí? Mas não há interesse, tá? A Defensoria Pública da União também tem tentado avançar nesse tema. Né? O Distrito Federal, por exemplo, a busca de concessão automática do auxílio-doença com base apenas em atestado está demorando muito mais do que 45 dias. No Rio Grande do Sul, o projeto piloto implantado também já aplica, olha lá, uma prorrogação administrativa com base em atestado sem depender de perícia. Quer dizer, existem alguns lugares que estão se movimentando, porque não dá para ficar parado esperando a boa vontade. E outra, nós somos um país enorme. Como é que você pode centralizar tudo em um só lugar? As regiões são diferentes, as necessidades são diferentes, as culturas são diferentes. Não dá para você padronizar. O Brasil, cada região tem a sua cultura, tem o seu meio, tem as suas necessidades. Existem focos, cidades onde que são as capitais que são as máquinas do país. E existem municípios pequenininhos afastados, que não tem nem agência bancária. E aí, como é que você pode querer padronizar? Mas isso é o que eu falo, existe tanto pensador aqui no Brasil, né? Tanto intelectualoide que coloca no papel, que fala, que aparece na imprensa, e não sei o quê. Mas na hora de colocar as coisas em prática aqui, vou te contar uma coisa, viu?
não há precedentes sólidos que obriguem o INSS a aceitar, em sede administrativa, um acompanhamento de um assistente médico na perícia. Bom, não existe lei sólida para isso, mas também não existe a que fala que não. Isso poderia ser um ajuste. O judiciário costuma admitir que, quando nomeia o perito judicial, esse especialista atuando, por exemplo, com base em provas, em exames, ele pode formar uma convicção e contradizer os laudos emitidos. A decisão do TRF1 que houve aí deixou claro que um laudo judicial, ele é essencial no prosseguimento aí do processo e na formação da convicção, mas ele não substitui a perícia administrativa. Quer dizer, potencial de estratégia judicial vem do uso, por exemplo, do mandado de segurança, da tutela antecipada, que que é isso? É forçar o INSS, aonde se pede que o INSS se abstenha de recusar justificativas médicas válidas que permitam o acompanhamento. Quer dizer, o perito, ele desfaz diagnósticos de médicos especialistas, e aí o acompanhamento desses profissionais junto desses segurados seria muito, quer dizer, enriquecer o trabalho do INSS. Mas é o que eu volto a falar, não tem boa vontade, pessoal. Não tem boa vontade. O problema aqui no Brasil sempre foi esse. Apesar de avanços, sabe, o perito designado pelo INSS mantém prerrogativa para emitir juízo técnico, pois ele é quem faz o exame presencial e decide sobre a concessão, sobre a documentação anexada, quer dizer, ele é Deus. Ele que decide se é, se não é, não tem uma segunda opinião, sabe? E outra, se você, por exemplo, tiver algum problema, faltou algum documento, você já é condenado ali mesmo, ele já corta o seu pagamento, não te dá um prazo, e depois falam que tem ampla defesa. Ampla defesa aonde? Aí você é obrigado a entrar na justiça, passar anos correndo atrás de um processo para comprovar uma coisa que é direito seu, que é um benefício, que não é nenhuma esmola, que não está te dando de graça não, você tem que pagar, você tem que ter qualidade de segurado, você tem que ter a carência, as 12 contribuições pagas, exceto aí em algumas situações, senão você não consegue o benefício de incapacidade. O INSS trata as pessoas como se elas fossem, sabe, dependentes. Não, nós estamos falando dos pagadores, nós pagadores de impostos. Diferente de não desfazendo, mas de quem nunca contribuiu com o INSS e tem direito aí a bolsa isso, bolsa aquilo, o próprio BPC. Não, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria comum. Esses benefícios você precisa ter pago o INSS. Você tem que preencher requisitos. Não é carência, não é dado, não é esmola. Está entendendo? E nós somos tratados dessa maneira. Como se nós estivéssemos indo aí num centro implorar uma cesta básica. Porque, infelizmente, é assim que o pagador de impostos é tratado, não é só no INSS, em todo o país, nos órgãos públicos, que é onde eles sobrevivem com o nosso dinheiro, né? A legislação, a Lei 8.213 de 91, no artigo 60, ela exige uma avaliação pericial para benefício, por exemplo, de incapacidade. Ela não estabelece a presença de um médico assistente, mas deixa a margem para atuação judicial em casos excepcionais. A Justiça pode determinar que o INSS aceite exames, laudos, atestados médicos atualizados, tratando-os como subsídio da decisão. Mas isso não implica em obrigar fisicamente a presença de um médico. Olha lá, a Justiça ela pode falar, não, esses laudos, a documentação apresentada tem que ser aceita, mas ela não pode obrigar, falar para o INSS, não, é obrigado você colocar um perito, um assistente aí junto no momento da perícia. Não tem como a Justiça fazer isso. A Justiça reconhece a validade, tá, administrativa de laudos de assistentes ou fundamenta decisões em casos específicos. Entretanto, a presença de um médico assistente durante a perícia permanece uma questão processual, que costuma ser resolvida na perícia judicial, né? Ali o juiz acaba tendo realmente a convicção do que está acontecendo no caso desse segurado. O caminho mais sólido, pessoal, é ingressar judicialmente com novas provas consistentes, requerer a tutela antecipada, que é uma garantia, num prazo menor para aquelas famílias que estão em fase de vulnerabilidade, muitos que não têm nem o que comer, não têm como morar e não podem ficar aguardando
por exemplo, uma decisão aí de um processo que pode passar de 2 anos. Então, tudo isso é levado em conta na justiça, tá? Necessário um advogado? Sim. Pelo menos consulte um antes de entrar com o processo, de repente tem algum acordo. E vocês viram que tem regiões do país aí, estados que estão se movimentando, né? São pessoas que eu acredito que têm um novo pensamento, que enxergam alguma coisa diferente. É a única esperança que nós podemos ter, né? Que ainda tenha pessoas lúcidas, né, nos cargos de confiança, em autarquias aqui, para poder tomar decisões que realmente vão ajudar as pessoas. Porque tá difícil. Meu amigo e minha amiga, estão chegando a primeira vez aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido, tá? É uma sacanagem com o segurado, porque o que poderia ajudar o segurado, não fazem, porque não há interesse. Se tudo tiver organizadinho, tudo tiver controle, tudo tiver certinho, não se tem como meter a mão no dinheiro dos outros. Se tivesse tudo organizado dentro do INSS, sabe quando roubariam os aposentados da maneira que foi roubado? Esses descontos indevidos de associações, de ONGs, de sindicatos? Nunca. Porque teria organização. Viu? E quem é que gosta de desorganização? É só você pesquisar para saber. Por isso que quando você for colocar o dedinho lá, digitar algum número na caixinha mágica, presta atenção.